Beleza, lê a Bíblia. Achei que seria 2 Samuel, mas lá falou Tessalonicenses. Fechou. Carta escrita para Tessalônica. Então, para os Tessalonicenses. É interessante que Paulo. A gente tem o relato de quando Paulo e acho que Silas chegaram em Tessalônica. Tá em Atos, acho que no capítulo 16 ou 17. Acho que é 16. E lá fala até o motivo deles saírem. É maneiro que Paulo nessa carta mostra, ele descreve que ele gostou muito de Tessalônica, que ele foi amado pelos irmãos, ele amou os irmãos e tudo mais. Porém, ele foi perseguido e por causa que ele citou que tinha outro rei além de César. Então, quando se lê em Atos 16, acho que 16, ele fala que ele estava falando que o rei Jesus, né? Jesus, o rei de reis e tal. E aí fala, prega só a respeito dele e o pessoal fica, caraca, não falando que tem outro rei além de César e tudo mais, estão indo contra Roma, então rola perseguição. E aí eles fogem do lugar lá e tudo mais. Aí ele escreveu essa carta aqui interessante por causa que Timóteo relatou para ele, porque ele enviou Timóteo, ele ficou sabendo que Tessalônica estava sendo perseguido, o povo lá, e ele amava muito eles e tudo mais, então ele mandou Timóteo para ajudar, para ver como é que eles estavam e tudo mais. Como Paulo estava sendo perseguido, ele pediu para Timóteo ir. Timóteo foi e mandou notícias falando que os Tessalonicenses estavam bem, que eles estavam sofrendo perseguição, então estavam apanhando e tudo mais. Porém, mesmo assim, eles continuavam com Cristo. Eles continuavam santos, fiéis e tudo mais. E aí, ouvindo isso, Paulo escreveu a carta a Tessalônica. Bem interessante o contexto, né? E é legal que a gente tem todo. Geralmente as cartas de Paulo, muitos têm. A gente tem o primeiro encontro dele. Tem Tessalônica, acho que tem a. Não lembro qual, Colossenses talvez? Eu não lembro qual. Tem uma outra, não é nem Timóteo, é uma outra que ele também escreveu, que também a gente tem um relato dele chegando lá, e isso é maneiro. É bacana que você consegue ter todo o período histórico. Enfim, aí ele escrevendo para esse povo que ele ama tanto, Tessalônica. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do nosso Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aqui é legal, interessante que eu não sei se é grego ou era romano, porque falou César, aí então era, eu sei que é o período romano de César, tem os deuses mais Netuno e tudo mais, que é os deuses gregos com outros nomes. Então, Netuno, essas paradas, Afrodite, eu acho que é o mesmo nome. Então eles tinham essas adorações a esses deuses. Então ele tá falando aqui que eles deixaram os ídolos, deixaram tudo. Então vale ressaltar, são esses deuses de Poseidon e tudo mais. Então Paulo, acho que até no final da carta, mais na frente, né? Acho que no capítulo 4 ou no, acho que aqui no capítulo 4 mais na frente, ele fala a respeito da promiscuidade, né? Do ato sexual e tudo mais, de evitar de fazer isso no casamento, de não, esse lance da Afrodite, que eles se davam nesses prazeres, que não é assim que funciona. Então é legal, é bem da hora que ele fala a respeito disso. E então você tem esse contexto meio que da época, né? Como é que é o nome? Contexto, esqueci o nome. Histórico é maneiro quando você entende isso. Que esse era o povo que acreditava nesses deuses. E por isso se entregava a prazeres, violência, outras coisas, como se representasse esses deuses e tudo mais. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação.
nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Maneiro ele falando, a gente não pediu nada de vocês. A gente só foi conversar lá, a gente só bateu um papo e falamos a respeito de nosso Deus. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. E aí é o que eu falei, que eles gostaram muito do lugar. Eles só saíram porque foram perseguidos, e por isso ele estava escrevendo a carta, porque ele ficou sabendo como é que estava a situação e tal. Então ele amou muito esse povo e queria saber e contou até mais a respeito, além do Evangelho, mas a respeito do próprio testemunho. Então, imagino que Paulo contou de quando o barco dele quebrou, igual quando a gente conversa com um amigo, né? Que a gente fala testemunhos, vivência com Deus. Então, Paulo deve ter falado, vivemos milagres, curei muitos, é bem interessante. Ele falou da própria vida dele, então é muito massa. Que a gente já pode colocar nos dias de hoje a mesma coisa, né? Paulo era como a gente. Então, quando ele sentiu amado, próximo do povo, então ele ficou falando, não, eu também passei por isso, Deus falou comigo dessa maneira, eu era um romano, eu persegui, não sei o que, Deus me encontrou quando eu tava no cavalo, maneiro, ele falando, imagina ele falando isso pro povo. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho, esgotante da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seu filho, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para seu reino e glória. Maneiro também como ele tem a proximidade, né? Ele sempre está falando, como uma mãe, como um pai, então ele sempre mostrando essa intimidade com eles. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, que somos nós, né, os gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-lo, eu mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Peraí, como é que é? Eu mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança? A alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Entendi. Então eles ficam felizes, gloriam a Deus pela vida de cada um dos tessalonicenses, né? De Tessalônica. E curioso aqui, né, que Satanás impediu ele. Possivelmente foi a perseguição, né? Foi o povo querendo tirar a vida deles e tudo mais. E ele referenciou isso como inimigo e tudo mais. E é legal como ele estava com saudade do povo, como ele queria conversar, como Paulo se abriu com o povo, muito massa isso. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, o Timóteo que foi pegar a informação, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los a dar a vocês ânimo na fé. Vale lembrar que Timóteo, dizem que ele era jovem, né? Então ele era possivelmente entre seus 20, talvez, ou como Paulo já está velho, mais velho, talvez entre os 30. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Timóteo, na verdade, eu acho que ele era mais jovem ainda, porque na carta ao Timóteo, Paulo fica falando sempre: Timóteo, você é jovem, eu acho, você tem muito esforço. E tem até aquela famosa frase: Timóteo, eles podem pecar, eles podem não sei o que e tal, mas você não. Então falam que Timóteo foi a última carta de Paulo. Talvez aqui Timóteo fosse bem jovem, então talvez ele tivesse 20 anos, 21, bem jovenzinho, talvez até mais, ou quer dizer menos, mais jovem. Isso é bem interessante saber o contexto.
Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardaram boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos visto que vocês são firmes no Senhor. Como podem ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e Senhor Jesus, prepare nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, nosso Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecemos os mandamentos que demos a vocês, pela autoridade do nosso Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Ela fala a respeito até dos deuses deles, que dão liberdade para isso, para esses pecados. Cada um saiba controlar seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto ao que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que... Meu Deus, me perdi tudo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eita, pô, meu cachorro. E o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos como o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Tá, entendi. Basicamente ele está falando aqui que Jesus vai voltar, quem estiver aqui na terra vai subir junto com quem estiver morto, porque Jesus vai vir dos céus e tudo mais, e falando a respeito da vida dele. E é legal que ele está falando uma coisa que é pregada hoje em dia, que a gente pega até nas cartas, que é: viva uma vida tranquila, tentem não depender de ninguém, esperem a vinda de Deus. Ele tá até aqui na vinda do Senhor, então glória a Deus, muito top. A carta é muito legal. E tem até a segunda no seu contexto, eu vou ter que ver. A primeira, o seu contexto é esse. Talvez na segunda seja uma visita de novo de Paulo a próxima igreja. Não sei, talvez seja uma continuação, mas eu acho que talvez seja um outro tempo. Como é a segunda carta, né? Deve ter um outro contexto. Não sei se Timóteo entregou a primeira, não sei se foi quase ao mesmo tempo, no sentido de Paulo esqueceu de escrever alguma coisa, ou recebeu outras notícias. E, enfim. Legal, depois de terminar aqui, vou até o 4. Interessante, muito maneiro. Carta de Paulo sempre é interessante também. Não, a Bíblia toda é interessante, né? Mas é legal saber esse lance histórico. Até porque a gente tem hoje em dia tem muita coisa da época de deuses e tudo mais. E o que a gente mais tem é esse lance de Poseidon, essas paradas aí que é do demônio também, mas basicamente envolve esses deuses aí que a gente usa em histórias fictícias, brincos de poderes e tudo mais. Então dá pra imaginar mais fácil como funcionava uma adoração e tal através de filmes e até pela história. Enfim, glória a Deus. Ler a Bíblia é muito bom pra não se desviar. Aleluia.